Boa noite, meus irmãos. Nós vamos abrir este momento falando rapidamente sobre uma oração que se encontra... Tudo bem, Tiago? Tudo bem, meus irmãos? Nós temos alguns irmãos que vieram da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Estamos felizes por recebê-los também conosco nesta noite. E como eu dizia, nós vamos abrir lendo um texto que se encontra em Lucas, no capítulo de número 11. Jonathan Edwards foi um dos maiores servos de Deus que a igreja americana teve. Tecnicamente até poderia dizer que a igreja é inglesa, porque a época que ele viveu, a Nova Inglaterra era colônia da Inglaterra. E Edwards viveu, entre outras coisas, alguns avivamentos. Ele presenciou, como ele gostava de chamar, algumas efusões do Espírito Santo. Ainda quando criança, ele viu acontecer algo na igreja em que seu pai era pastor, e já no pastorado, ele viu ou viveu dois grandes momentos de avivamento. O último, conhecido na história como o grande ou primeiro despertamento dos Estados Unidos. E ele inicialmente foi um entusiasta com os avivamentos, mas logo que o segundo maior passou, ele entrou em um período de tristeza e por vezes demonstrava pouco entusiasmo com a igreja do Senhor na Nova Inglaterra. E foi quando ele soube de alguns pastores da Escócia que estavam reunidos há anos, esporadicamente, obviamente, em oração por um novo avivamento. Ele tomou conhecimento destes pastores através de uma carta. E olhando para o declínio espiritual de sua cidade, de sua região, ele, através desta carta, foi motivado a orar outra vez. E ele fez mais do que isso. Para tentar mobilizar seu povo e até sua região, ele escreveu um livro chamado... Estou tentando traduzir rapidamente, irmãos. Um humilde esforço. Um humilde esforço. O título talvez tenha sido o título mais longo dos livros de Edwards. É quase um parágrafo. Um humilde esforço para promover a unidade da igreja em busca de um novo avivamento espiritual. E ele escreveu este livro com este desejo claro de perceber outra vez um derramamento do Espírito sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é óbvio que ele usou muitos textos. Ele começa com Zacarias, mas há algum destaque para este texto que nós vamos ler agora. Ele usou este texto para mobilizar pessoas em busca de um avivamento. E de fato ele tem tudo a ver com isso. Lucas 11, do verso 1, ao verso 13. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus é apresentado em Lucas mais do que nos outros evangelhos em oração, irmãos. Ele é um homem dado à oração. E outra vez Lucas registra que ele estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E isto é curioso, porque nós estamos falando de um povo que ora. Os judeus oravam bastante. Mas de alguma maneira, ou por algo que viram em Jesus, eles notaram que a oração de Jesus era diferente. E eles gostariam de viver o que ele vivia.
ou de revelar a mesma intensidade, ou de desfrutar do momento como o próprio Senhor desfrutava. Ensina-nos a orar, Senhor. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, pois a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu, porém, lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Eles perguntam, eles pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor lhes ensina, nos dando este texto. E o que percebemos aqui, irmãos, é que, de acordo com Jesus, a nossa oração deve começar por Deus. Ou, em outras palavras, ela deve ser sempre centrada em Deus. Eu vou lhes ensinar a orar. Comecem assim: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Vocês já sabem disso. Essa oração tem 2 partes ou 2 movimentos. Um é vertical e o outro é horizontal. Mas percebam a ordem dos movimentos. O vertical vem primeiro. O Senhor Jesus diz: comecem por Deus. Se aproximem dele sabendo que ele é Pai de vocês, ou seja, que ele é acessível aos filhos que lhe procuram. Mas não se esqueçam, ele também é Rei, soberano, Deus Santíssimo. Ao se aproximarem, busquem pelo nome dele, peçam pela adoração do nome dele e se ocupem inicialmente com o reino dele. Comecem por Deus. Se preocupem com ele e, por assim dizer, com aquilo que preocupa o seu coração. Será que é assim que nós oramos, gente? Será que quando batemos os joelhos no chão ou fechamos os olhos para orar, começamos por ele e por aquilo que preocupa o Senhor? Ou será que partimos para as nossas petições? Ou só lembramos dos nossos filhos? Ou só pedimos pelo nosso emprego? Ou só falamos dos nossos problemas? A oração cristã, ela precisa começar por Deus. Trata-se, portanto, aqui também de uma oração missionária. A oração é: Senhor, que o teu nome seja mais santificado e adorado no meu coração.
que o teu nome seja santificado entre todos os povos da terra. Não que o meu reino cresça, não que eu me dê bem na vida apenas, não que eu tenha o meu nome exaltado, não, que o teu nome seja conhecido, que o teu reino avance. É por aqui que Jesus diz: nós devemos começar a orar. Agora, a oração que ele nos dá também tem petições. É a segunda parte dela. Não é a primeira, mas é importante também. A oração deve ter petições, mas são petições básicas, irmãos. Tratam de necessidades básicas, tratam do perdão dos pecados e da nossa proteção espiritual. Ele não prometeu nos dar os nossos sonhos de consumo, até porque alguns deles são bem pecaminosos em si mesmos. O que ele nos prometeu foi cuidado. Peçam-me o que vocês precisam para viver, e eu lhes garanto que vou dar. Peçam-me perdão e peçam-me poder para perdoar, e peçam-me proteção, livramento. Nós falamos muito do que queremos, quando o que queremos é grande, mas por vezes nós esquecemos das pequenas coisas que recebemos todos os dias. Todas elas são dádivas do Senhor. E se as nossas necessidades básicas estão sendo supridas, não é apenas pelo nosso braço, é pelo braço cuidadoso do nosso Deus. Depois, irmãos, através de uma ilustração, o Senhor Jesus nos diz que a nossa oração ela deve ser perseverante. Ele conta a história de um amigo que precisa de pão para dar a outro amigo. E ele vai à casa de seu vizinho porque nada tem em sua casa. Ele bate e aparentemente ninguém sai, ninguém atende. De repente o homem diz: olha, eu não vou sair. Eu não posso lhe dar, os meus filhos já estão deitados. À época parece-me que todos dormiam no mesmo cômodo. Não era tão simples assim. Mas Jesus diz, no verso de número 8, o seguinte: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Trata-se de alguém que quer realmente o que pede. Depois da ilustração, Jesus faz uma promessa aos cristãos: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta. A questão do texto não é se Deus está a fim de nos dar o que pedimos. A questão do texto é se nós estamos a fim realmente de ter o que falamos que queremos ter. Se desejamos tanto algo, por que não pedimos mais? Por que desistimos tão facilmente? Peçam e vocês vão receber. Batam e a porta vai ser aberta. É uma promessa do Senhor. A questão não é se Ele pode ou não dar. A questão é: será que você realmente quer? Se quer, por que não persevera? Alguns jovens da nossa igreja entrevistaram o Dr. Rousseau Shedd anos atrás, e ao final da entrevista lhe perguntaram: Dr. Shedd, se você pudesse começar tudo de novo, o que faria diferente? A resposta dele foi: eu oraria mais.
e oraria de modo perseverante. Não pararia até que Deus me desse uma resposta. George Miller conta a história que ele orou por alguns amigos por sua conversão por 60 anos. Você sabe o que é isso? Todos eles foram alcançados pelo Evangelho, mesmo depois da partida de George Miller. Hudson Taylor, o missionário do interior da China, aquele homem era um homem de oração. E curioso que a cada vez que ele pedia mais missionários para a China, Deus mandava mais do que ele precisava. A mãe de Agostinho de Hipona, mais conhecido entre nós como Santo Agostinho, chegou ao bispo da cidade e disse: bispo, converse com meu filho, ele está perdido. O bispo disse: eu já tentei, realmente ele é perdido e eu não posso fazer nada por ele. Ela deu as costas, saiu chorando. Foi quando aquele homem a chamou de volta e disse: irmã Mônica, eu não posso fazer nada por você, mas Deus certamente não rejeita a mãe que ora por seus filhos com lágrima. Ele foi alcançado pelo Evangelho e se transformou no que nós sabemos. Então, pelo que é que você deixou de orar? Orava, era pedido constante diante do Senhor, mas de repente, quem sabe, você cansou. É natural que cansemos, mas se lembre hoje de alguns pedidos e persevere em oração diante do Senhor. Por fim, Jesus nos diz que a oração cristã, ela deve ser feita com confiança e com objetivo, irmãos. Está claro aqui. Ele faz uma comparação entre um pai terreno, que apesar de ser mau, quer dar ao filho bons presentes, e o Pai celestial. Se vocês, sendo pais maus, querem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai celestial. Ele também quer. É parte de sua natureza ser generoso e gracioso com sua família. Ele vai dar. Confiem nele. Agora, o que é que ele vai dar? No caso aqui é quem é que ele vai dar. Até então ele falava de pão, de peixes, de escorpião, antes de pão, de necessidades, mas ao final desse texto, falando sobre oração, ele diz: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ele muda radicalmente. Por quê, irmãos? Este texto está dentro da seção do discipulado cristão. Em breve chegaria ele a Jerusalém, seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia, mas depois voltaria ao Pai. Isso que ele está dizendo aos discípulos aqui, ele repete em Atos 1. Se reúnam e peçam o Espírito Santo. Esperem juntos pelo Espírito. Ele estava preparando os discípulos: eu vou voltar ao Pai, mas peçam pelo Consolador, ele lhes será dado, vocês não ficarão órfãos. Quando foi a última vez que nós oramos, hein, irmãos? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que ressuscita mortos enquanto pregamos. Pelo Espírito Santo que abre os nossos olhos a fim de que leiamos e entendamos as Escrituras. Pelo Espírito Santo que nos santifica neste processo.
pelo Espírito Santo que nos capacita para a obra de Deus. Há um livro muito bom, por sinal, de um pastor chamado Francis Chan. Ele tem por título O Deus Esquecido. Ele abre o livro dizendo o seguinte: encher uma igreja é algo muito fácil. Você só precisa de um bom local, climatizado, com um bom estacionamento, com um bom departamento infantil funcionando, com boas músicas e um bom contador de história. Principalmente no contexto dele dos Estados Unidos, isso dá muito certo. Mas depois ele faz o seguinte comentário: isto, no entanto, não significa dizer que a igreja estará cheia de novos convertidos ou de pessoas que nasceram de novo. Porque nascer de novo, estrutura não faz. Nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Lloyd Jones conta sobre o avivamento do país de Gales, que certa igreja recebeu um pregador e ele ficou hospedado na casa de uma família. E a hora do culto, o pastor chamou um jovem e disse: vá à casa da família tal e traga o pregador, o culto vai começar. O jovem foi, voltou e disse: pastor, eu não quis incomodar o pregador. Mas como assim não? Ele estava dentro do quarto, conversando com alguém. Volte, meu filho, traga o pregador, o culto vai começar. O menino foi de novo, entrou na casa da família da igreja, chegou bem perto da porta, mas outra vez ouviu uma conversa e se viu impedido de bater a porta. Voltou à igreja e disse: pastor, outra vez ele estava ocupado. Mas o que é que você ouviu? Com quem ele conversava? Pastor, eu não sei. Eu sei que ele dizia o seguinte: se o Senhor não for comigo, eu não sairei desta casa. O pastor disse: então vamos esperar. Quando ele chegar, o Espírito Santo do Senhor estará com ele. Irmãos, nós precisamos orar por derramamentos do Espírito Santo de Deus, por enchimentos do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nada do que fazemos tem algum poder. São meras reuniões, é mero ativismo. Nada do que fazemos sem o Espírito Santo produzirá efeitos duradouros no coração das pessoas. Ele está intimamente ligado à causa missionária. A propósito, por que é que Deus não responde a todas as nossas orações? Algumas delas são escorpiões. Ele sabe disso. Ele quer nos poupar de danos. Em outros momentos Ele não responde como nós queremos, porque Ele quer nos dar algo melhor. E não é algo melhor do tipo igual ao pedido. É algo eternamente melhor. Ele quer nos dar o próprio Espírito Santo de Deus, ou suas bênçãos espirituais. Edwards viveu grandes avivamentos e foi um grande entusiasta com os avivamentos, mas não via o avivamento como um fim em si mesmo. Ele percebia o avivamento como um instrumento de Deus para despertar a igreja para o cumprimento de sua missão. Eu acho que nós precisamos de um. Não acho que estamos vivendo um. Se estivéssemos, o Brasil não estaria da mesma ou da forma como está. 50 milhões de cristãos protestantes. Pouquíssima relevância. Nós precisamos de um despertamento espiritual. As nossas igrejas precisam.
os nossos corações precisam, a fim de que a missão seja cumprida, irmãos, com fidelidade e poder do alto, para o convencimento, por causa do Espírito, dos corações e transformação dos mesmos. Será que você pode curvar sua cabeça e pedir apenas por Ele? Peça a Deus, Pai, por causa do Filho. Peça por um novo enchimento do Espírito. Senhor, nós queremos te rogar por esta bênção. Nós sabemos que toda boa dádiva vem de ti e que, portanto, devemos orar por muitas delas. Mas hoje nós queremos centrar nossa oração em ti. Queremos pedir pelo teu reino e pelo teu nome. Queremos fazer isso de maneira perseverante, rogando a Deus por um novo derramamento do teu Espírito. O Senhor visitou a tua igreja no Antigo e também no Novo Testamento. Por vezes, ó Deus, a igreja estava em situação caótica, e pelo teu Espírito ela reviveu, se levantou das cinzas e cumpriu sua missão para a glória do nome de Jesus Cristo. Derrama, ó Deus, do teu Espírito sobre as nossas igrejas. Faz isso, ó Deus, com os nossos pastores, com os nossos presbíteros, com os nossos líderes. Não faz isso apenas com as nossas igrejas. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja espalhada no nosso país. Que haja, ó Deus, de norte a sul um despertamento espiritual. Que pessoas se voltem a ti através da leitura bíblica e também através da oração. E que juntos, ó Deus, em uma mesma oração, em unidade, nós estejamos pedindo por um novo derramamento do teu Espírito. Sem Ele, Senhor, pessoas não se convertem. Sem Ele, não entendemos plenamente a tua palavra. Sem Ele, o que falamos, cantamos e fazemos não tem poder. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua assistência. Empodera-nos, como tantas vezes o Senhor fez ao longo da história da igreja. Pessoas tão pequenas, tão esquisitas, tão esquecidas em suas gerações, foram tomadas pela tua mão, Espírito Santo, e por causa de ti realizaram proezas para a glória de Deus. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós queremos ver, ó Deus, o teu nome santificado nos nossos corações, nos corações dos nossos filhos e nos corações, ó Deus, dos nossos semelhantes. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Nos dá o derramamento do teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.